Olá, pessoal, bem-vindo a mais uma aula de ensino religioso. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz, com muito ânimo de aprender e que nesse meio, né, de pandemia a gente sempre mantenha nosso estado espiritual em paz e, sobretudo, em harmonia, tá? Então, dando continuidade aos nossos conteúdos, hoje é um conteúdo novo que irá falar sobre as organizações religiosas, templos e espaços sagrados. Esse tema, ele é muito importante porque a gente vai entender o nome de cada espaço sagrado de acordo com os princípios e preceitos religiosos. Então, a gente sabe que os espaços sagrados, como igreja, pertencem aí às doutrinas do cristianismo, seja a igreja protestante evangélica ou, se não, a igreja católica. São espaços sagrados, organizações religiosas que têm sua própria estrutura, sua própria hierarquia. E dentro dessas hierarquias, existe aí algo que é passado de geração em geração, são os textos escritos. Dentro dos textos escritos, a gente encontra milhares e milhares, né, de organizações e, ao mesmo tempo, de uma hierarquia religiosa. Não é isso, pessoal? Esse documento escrito, estou se referindo à Bíblia Sagrada, tá? Dentro do cristianismo. Mas só que aí, hoje, a gente, além de falar sobre a igreja, a gente vai falar também de outros espaços, como mesquitas, sinagogas, outras religiões que têm outros tipos de espaços sagrados. E aí é importante vocês saberem, porque aí vocês vão conseguir diferenciar. Olha, mesquita é de tal religião, sinagoga é de tal religião. É de tal religião porque representa isso, isso e isso. É de tal religião porque representa assim, assim, assim. Tá bom? Então, para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos Paixão. Aqui abaixo segue meu e-mail. Antes de mais nada, refriso mais uma vez para vocês a necessidade de vocês fazerem as atividades, copiar a atividade no seu caderno, responder, tirar foto, encaminhar para o seu professor de religião, e dentro do horário de religião ele estará disponível para você. Então, nesse sentido, se sua aula é o quarto horário, o quinto horário, o terceiro horário, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, você envia a atividade, porque ele vai fazer uma devolutiva e ele vai estar acompanhando e entendendo se de fato você está compreendendo o conteúdo, tá bom, pessoal? Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Os materiais vocês já sabem, né, pessoal? Para fazer as anotações. E aqui vejamos. Eu faço aqui primeiro uma apresentação do tema. Então, a apresentação dos diversos espaços de acordo com seus princípios. Pessoal, antes de mais nada, o que é princípios mesmo, que eu já trabalhei aqui com vocês? Princípio é um conjunto de normas ou condutas acerca de uma determinada religião. Então, a religião católica tem um princípio, a religião evangélica tem um princípio, tá? Por exemplo, dentro do catolicismo, nós temos o quê? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, do primeiro ao 10º, pode ser entendido ali como um conjunto de princípios que vai organizar, que vai orientar de como o ser humano deve se comportar a fim de fortalecer o diálogo e o seu estado espiritual com o divino, tá bom? Então, o princípio é esse, é um conjunto de normas e regras que estabelece ali para a vivência do dia a dia, para a vivência do cotidiano de homens e mulheres. Então, vejamos só. Igrejas, templos, terreiro, loja, círculo, roça, sinagoga, mesquita, encruzilhada, centro ou espaços sagrados. Homens e mulheres de fé constroem locais para se conectarem com o divino. Todos os espaços de prática religiosa possuem grande simbolismo, transformam a paisagem e demandam engajamento da comunidade que os patrocinam e nas quais se integram. Qual é a primeira informação que a gente traz aqui? Que os templos sagrados é uma forma de construção, uma conexão entre o divino
e o homem. É nos templos sagrados que o homem consegue ali desenvolver a sua prática espiritual, conectando o seu estado espiritual com aquele preceito divino. Aqui ele traz, aqui eu trago essas informações, como igreja, templos, terreiros, lojas. Aqui são ambientes nos quais as pessoas usam para se conectar. Professor, loja, sim, tem pessoas que se utilizam da loja, de circo, da roça, da sinagoga, de encruzilhadas, que são também espaços sagrados. E aí, com o tempo, né, esses espaços aí vão ganhando um grande simbolismo. O que é a palavra simbolismo? Vai ganhando uma representação, uma importância dentro daquela religião. Então, por exemplo, as igrejas. As igrejas elas surgiram com um viés, né? Um viés ali de associação, com um viés de reunir o público. Lá no período, bem lá, no período da antiguidade. Mas só que com o tempo, o espaço da igreja foi se transformando, essa paisagem foi se transformando e engajando novas visões e novos simbolismos. Hoje, a igreja é espaço de representação religiosa, espaço de manifestação religiosa, né? Onde as pessoas vão para esses espaços e se conectam ali com o divino. Destaca o quê? A questão da conexão entre o ser humano e o divino não é algo especificamente, isso só ocorre dentro do espaço da igreja, isso só ocorre no templo, no terreiro, na sinagoga, na mesquita, não. Essa conexão, ela é diária, tá? Então, em qualquer espaço, no seu dia a dia, no seu quarto, na sua sala, você consegue se conectar com o divino, tá? É porque esses espaços, eles têm uma grande energia positiva, mas, ao mesmo tempo, eles compartilham. Então, quando você vai para a igreja, não é apenas uma oração em si, não é apenas uma fé que está sendo colocado em prática, mas um conjunto, pedidos, diversas orações que estão sendo feitas naquele espaço. Então, automaticamente, ganha uma certa representatividade diante dessas práticas religiosas. Outro ponto também, né? Aí agora eu vou falar para vocês, pessoal, sobre cada matriz, seja matriz africana, seja religião católica, religião evangélica. Então, vejamos só. As religiões de matriz africana, espaços simbólicos. Para os povos primitivos, toda a natureza era sagrada. As tradições afrodescendentes e indígenas ainda guardam esta crença. E embora o candomblé e o banda, por exemplo, possuam terreiros e barracões, muitos de seus rituais se dão ao ar livre, em meio às matas, florestas, rios, cachoeiras e praias. Vejamos só aqui o que eu trago aqui para vocês. Primeiro, a informação. Porque os primitivos viam a natureza e veem a natureza como um espaço sagrado. Sabe o porquê, pessoal? Primeiro, porque a natureza é um fenômeno especificamente sem interferência do homem. Claro que o homem acaba interferindo, mas só que é algo natural. Então, na natureza, ali, segundo os princípios de matriz africana, se encontra a presença de todas as energias positivas. Não é somente africana, os povos indígenas também. Então, normalmente, no período da pré-colombiano, antes da chegada de Cristóvão Colombo, existia ali o que? A religião politeísta. O que é a religião politeísta? A existência, acreditavam-se na existência de vários deuses. E esses deuses estavam ligados ao poder e à força da natureza. Então, muitas das tradições hoje de matriz africana, elas trazem justamente isso, a força da natureza. Então, às vezes, esses rituais eles são feitos nas matas, nas florestas, nos rios, na cachoeira, nas praias, porque ali são algo específico que não tem interferência do homem, né? Ou seja, que surgiu, que existe e ao mesmo tempo representa harmonia, representa espaços que representam harmonia, representa paz, tranquilidade, estado harmonioso espiritual. Então, são espaços que as religiões de matrizes africanas se utilizam para realizar suas formas e suas diversas maneiras de manifestação religiosa, tá, pessoal? Então, aqui abaixo eu trago
um barracão, né, conhecido por terreiro, e do outro lado trago aqui, por exemplo, um ritual que é feito sempre em Salvador, porque Salvador hoje, se tratando de religião, é um dos polos de raízes de matriz africana, tá? E sempre, como eu falo aqui nas aulas de vocês, quando se trata de religião ou de qualquer outro segmento importante para o nosso conhecimento, tem que haver o respeito. Muitos ainda acabam construindo um tipo de preconceito ao afirmar que as religiões de matriz africana não são religiões. Pelo contrário, são religiões sim, o candomblé é religião e o banda. O que a gente não pode tolerar de forma nenhuma é a intolerância religiosa que se dá em torno dessas religiões. Tá ok, pessoal? Tranquilo até aqui? Ótimo, então vou passar, viu? Só estou colocando aqui o cronômetro para eu não passar aqui com vocês. Vamos lá. Aqui eu trago o terreiro da Casa Branca do Engenho Velho, tá? Mantido pela Sociedade São Jorge do Engenho Velho. É um templo de candomblé do município de Salvador, no estado brasileiro da Bahia. Fundado na década de 1830. É o terreiro de culto afro-brasileiro mais antigo do qual se tem registro na capital baiana e, possivelmente, o mais antigo em funcionamento no Brasil. Então, aqui é um dos terreiros mais antigos do Brasil, tá? Que se encontra no município de Salvador, fundado em 1830. Professor, como é que eles preservam todos os seus saberes e ensinamentos? Por meio da oralidade. Seus saberes e seus conhecimentos é reproduzido, é praticado por meio da oralidade. Oralidade, tradição oral, que é passada de geração em geração, de forma verbal, tá? E agora que vamos para as religiões cristãs, que são espaços e símbolos e templos sagrados. As religiões cristãs, para outros povos, as religiões, o espaço sagrado é uma construção sagrada naquela fé. Exemplo disso são as sinagogas, igrejas e mesquita. Dentro dos lugares de cultos, guardam-se objetos, livros, textos, símbolos sagrados para os fiéis. Então, vejamos só. Enquanto as religiões de matriz africana se utilizam, né, do ar, do ambiente aberto, né, da própria natureza, da força e da representação da natureza, as religiões cristãs, elas vão se utilizar, sobretudo, de espaços fechados, como sinagogas, igrejas e mesquitas. Religiões cristãs, aqui eu estou se referindo às religiões católicas, às religiões protestantes, a religião evangélica, as religiões do judaísmo, muçulmano, tá, pessoal? Então, tudo essa questão aqui entra dentro das religiões cristãs, tá bom? Aí eu trago para vocês essa informação no sentido de que vocês conseguem perceber a diferença? Vocês conseguem perceber essa diferença entre os espaços fechados e os espaços abertos, as diversas manifestações religiosas que ocorrem nesses espaços, e sempre lembre que esses espaços são uma forma, uma construção que possibilita que você permaneça a fé naquele determinado preceito. Tranquilo? Então, exemplo disso são as sinagogas, igrejas e mesquitas. Sinagogas. Ou seja, sinagogas são espaços de quê, pessoal? Do judaísmo. Sinagoga ou esnoga, do grego antigo, assembleia, reunião. É o local de culto da religião judaica. Tem como objeto central a arca do Torá. Os serviços religiosos da sinagoga são realizados todos os dias, desde que se forme um quórum, sendo que algumas vezes o culto envolve leituras da Torá, cujos rolos são retirados da arca e transportados até o púlpito. A informação aqui, um importante conhecimento para vocês. Sinagoga, do grego, significa assembleia e reunião. O Torá, pessoal, né, dentro da religião católica, da religião evangélica, nós temos o quê? A Bíblia, não é isso? Mas só que dentro da religião do judaísmo, nós temos o Torá, que tem uma representação sagrada e tem uma importância religiosa e social sobre
sobre as pessoas que pregam e as pessoas que acreditam ali no judaísmo, tá, pessoal? Então, vejam só, aqui abaixo, no Brasil, nós temos também pessoas, o judaísmo. Aqui abaixo tem uma sinagoga no centro de São Paulo, né? Brasil, tá? Então, vocês conseguem perceber. Se eu perguntar, pessoal, me diga aí o nome de um templo que é praticado a religião judaica. Aí vocês já vão lembrar, sinagogas. Esses espaços têm como objetivo ali a reunião, o encontro ou culto judaico, tá? Tem como objeto central a Arca Torá, ou seja, que é um documento sagrado ali, que esse documento sagrado foi passado de geração em geração e é celebrado todos os dias. A mesquita, agora nós vamos para a mesquita, e a mesquita representa qual religião? O islamismo. Uma mesquita é o lugar de culto utilizado pelos seguidores da religião do islamismo, ou seja, que frequentemente se refere à mesquita usando-se seu nome em árabe, masjid, que significa templo. Olha, pessoal, sobre o islamismo, né, temos no município de Itabaianinha já há uma mesquita, fica ali próximo da escola Jaime, tá? Próximo da feira, do mercado ali da feira. E essa religião, ela não é brasileira, tá, pessoal? Essa religião, ela veio para o Brasil aí com o processo de colonização. E aos poucos ela foi se tornando presente no nosso cotidiano, tá? A mesquita, ou melhor, a religião islã, ela tem a sua própria estrutura. É uma religião que tem sua própria estrutura, suas próprias manifestações. E essas manifestações religiosas, né, que está ligada aí à religião islã, ela é frequentemente utilizada nestes espaços da mesquita, ok? Então, o vínculo de conexão que o islamismo tem com as mesquitas, às vezes podem entender que seja mais forte do que outras religiões, mas na verdade é porque eles seguem de fato à risca cada princípio e cada preceito de sua religião, tá, pessoal? Então, por exemplo, quando eu ensinava, tem uma das escolas que tem alguns alunos que são da religião islã, e o que é muito interessante é que eles trazem, de fato, a sua cultura, pessoal. Isso se torna visível. E é algo muito, muito bonito, porque significa que ele está valorizando a sua cultura, né, pessoal? Ele está valorizando ali a sua cultura. E aqui a mesquita, né, do Sultão Hanej, ou Mesquita Azul, que fica localizada lá em Istambul, Turquia. Eu trouxe um exemplo aqui como referência mais ampla para vocês entenderem o tamanho da estrutura. Eu quero que vocês analisem essa estrutura, né, que quase todas as religiões cristãs, as estruturas são sempre vertical, né, a ponto de sempre representar essas grandes colunas, tá? Mas só que ali tem uma representação entre eles como uma forma de conexão com o divino. É uma crença que muitos acabam ali aderindo na construção desses templos e que tem uma importância dentro dos preceitos do islamismo. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? Vamos lá. Agora nós vamos para a igreja, que é um espaço sagrado, né, para o catolicismo e para a religião evangélica. Ao latim, igreja, do latim eclésia, é um templo cristão. É o local da pregação dos ensinamentos de Cristo, obedecendo os princípios da ética cristã. Em sociologia, ou seja, né, que é um ramo do conhecimento, igreja é um conjunto religioso organizado e institucionalizado. É uma sociedade cujos membros representam da mesma maneira o mundo sagrado e suas relações com o mundo profano. Como grupo, uma igreja abrange uma comunidade dos que creem, e geralmente um corpo de sacerdotes hierarquizados ou não. Como instituição, a igreja representa um sistema de preceitos dogmáticos, ritos e crenças. Aqui, pessoal, vem falando
sobre como a igreja hoje é representada através de uma organização institucionalizada. Vejam só, desde as religiões de matriz africana até as religiões cristãs, elas são hierarquizadas. O que é uma igreja hierarquizada? O que são espaços hierarquizados? As funções que as pessoas exercem ali são hierárquicas. Então, tem cargos que é superior a outros. Então, tem cargos que estão submissos a outros cargos. Então, por exemplo, a gente sabe que dentro da Igreja Católica existe ali representantes. Então, existe o padre, existe o diácono, existe o seminarista, tá? Existe ali os litúrgicos, né? Os salmistas. Então, são cargos, tá? Que têm uma representação diante do público, mas, ao mesmo tempo, são cargos hierárquicos. Então, desses daqui, quem está acima? Então, nós temos ali, se tratando de forma administrativa, pessoal, não significa que o padre ele é melhor do que o diácono, nesse sentido, não. Eu quero dizer que, de forma administrativa, num olhar hierárquico, a função do padre, o cargo do padre, é superior ao diácono. Então, nós temos o padre, o diácono, o seminarista, então, padre, diácono, seminarista e assim os demais cargos, tá? Então, dentro da igreja evangélica, o mesmo jeito, né? Tem ali o pastor, o obreiro, o diácono, enfim. Então, são estruturas específicas, estruturas que têm sua própria relação com os seus espaços sagrados e com seus dogmas. Repetindo, não significa que um cargo ele é superior, ele é melhor do que o outro, mas os sacerdotes que ali estão, eles têm cargos e que de fato são hierarquizados. E essa hierarquia, ela é passada de geração em geração, surgiu lá no período da antiguidade e hoje se preza, se tem, tanto dentro da igreja católica como também dentro da igreja evangélica. Nas igrejas de matriz, aliás, perdão, não são igrejas, tá? Nos espaços de matriz africana, nas religiões de matriz africana, também temos ali uma hierarquia, tá? Então, nós temos o pai de santo, tem a mãe de santo, né? Tem a equede da casa, tá? Tem os filhos, tem os pais, tem os padrinhos, são tudo hierarquia e deve ser respeitado. Então, você quer passar de um cargo para o outro, você tem que fazer, né, um conjunto de rituais, a questão do tempo, ser ali apresentado. E não é especial, você vai ser, por exemplo, dentro da religião de matriz africana, você vai ser uma equede. Uma equede é basicamente uma pessoa ali que cuida da casa do pai de santo, né, que na ausência do pai de santo, basicamente, é ela que é a responsável. Nesse sentido, não significa que é o pai de santo que vai escolher a equede. Eu estou se referindo aqui às religiões de matriz africana. Não é o pai de santo que vai escolher a equede. É algo que já vem no caminho dela, que já foi escolhido e destinado pelo tempo, tá? Nesse sentido aí das religiões de matriz africana. Na religião católica, na religião evangélica, para você ser padre dentro do catolicismo, você precisa passar por um conjunto de rituais de acordo com o tempo. Não é isso? Você tem que receber ali o chamado de Jesus Cristo. Isso dentro da religião do catolicismo, né? Como também da religião evangélica. Você é chamado, não é que você chega um outro padre e vai falar, você vai ser padre, não. Você tem que se sentir chamado de alguma forma pelo divino, né? Nesse sentido, mesmo assim, ocorre para a religião evangélica, para ser pastor tem que haver ali o chamado, né? O sacerdotismo. As pessoas têm que se sentir chamadas de alguma forma pelo tal preceito, pelo tal princípio. Nesse sentido, para ser padre, você tem que passar por uma série de formações, né? Formações psicológicas, formação social, estudar bastante, mesmo assim, para ser pastor.
Não é você ser pastor da noite para o dia, não. Você tem que estudar bastante, você tem que se sentir chamado, você tem que passar por uma série de rituais. E tudo isso requer responsabilidade, requer atenção, requer compromisso, tá? Eu saliento aqui, e como eu falei, sempre falei em outras aulas, a questão, né, que tem aqui sobre as organizações religiosas é que, às vezes, é um senso comum, é uma opinião minha, tá? É que, às vezes, algumas religiões, seja de matriz africana, ou seja, né, ligado ao cristianismo, se utilizam de má-fé dos preceitos e princípios sagrados para os interesses pessoais. Essa aqui é a grande polêmica. Então, às vezes, muitos representantes de determinadas igrejas acabam estimulando uma disputa, acabam estimulando ali um conflito entre os fiéis. Automaticamente, os fiéis daquela igreja passam a praticar a intolerância religiosa. O que é intolerância religiosa é a partir do momento que você julga, que você critica e que você acaba ofendendo a religião do outro. Uma coisa é você entender, uma coisa é você compreender a religião do outro e você respeitar. Outra coisa é você condenar a religião do outro, perseguir a religião do outro e praticar outros tipos de crime e ações diante daquela religião de um amigo, de um colega, do seu pai, de sua mãe, porque às vezes mora tudo dentro de casa, né? Mas só que aí o filho é de uma religião, a mãe de outra religião, o pai de outra religião, e às vezes o fato de ter determinados representantes que estimulam o ódio entre as religiões contribui para esse conflito familiar, para esse conflito social, tá? É aí onde ocorre aí, pessoal, justamente a questão dos conflitos religiosos, tá? Onde ocorre aí as ameaças, onde ocorre aí, às vezes, ameaças que levam até mesmo à morte. Então, o problema todo, eu acredito, que está em representantes de determinadas igrejas que se utilizam, tá, dos princípios religiosos para interesse particular, para adquirir bens financeiros, para ostentar, enfim, né, para praticar ali a corrupção. Atos e práticas que não condizem com a personalidade e com o perfil de um verdadeiro líder. Tá, pessoal? Então, nesse sentido, é importante a gente ter essa visão, tanto das religiões de matriz africana, como também das religiões do cristianismo. Não estou dizendo que são todas as religiões, aqui não cabe a generalização, mas que a gente sabe que, infelizmente, existem determinadas igrejas, né, e alguns líderes que acabam aí gerando toda essa questão, né, de perseguição e de intolerância religiosa. Então, vamos para a nossa atividade de hoje, viu, pessoal? Nossa atividade. São apenas 2 perguntas. Vocês, quais são os passos que tem que fazer? Copiar, responder, tirar foto e enviar para o seu professor de ensino religioso. Simples e fácil. Vejam, qual a importância dos espaços e templos sagrados para as diversas religiões? Essa é a primeira pergunta, que inclusive está aqui, ó. Está aqui, pessoal. Todos os espaços e práticas religiosas possuem grande simbolismo, transformam a paisagem e demandam engajamento na comunidade que os patrocina, nas quais se integram. Está respondida aí a pergunta. Caso você queira acrescentar, professor, é importante a gente entender os espaços e tempos sagrados, porque nos possibilita ter uma dimensão e entender quais são os seus preceitos e suas estruturas. Perfeito. Através do respeito. O fato de você ser católico não impede que você compreenda a religião do candomblé. O fato de você ser da religião do candomblé não impede de forma nenhuma que você compreenda a religião evangélica, ou vice-versa. Segunda questão, de acordo com o texto acima, ou seja, de acordo com a aula hoje, né, pessoal? Com a aula de hoje, o texto que eu se refiro foi o texto aqui, os pontos e as informações que foram apresentadas. Então, de acordo com o texto acima, descreva os espaços simbólicos das religiões de matriz africana. Quais são os espaços simbólicos das religiões de matriz africana?
Eu falei aqui para vocês, pessoal. Nós temos o quê? Tá aqui, né, ó. São espaços de matriz africana. Não é isso, ó? Quais são os espaços? Terreiros, barracões, ar livre, matas, florestas, cachoeiras, tá? Então, vocês vão relatar aqui. Mas só que não é apenas você dizer quais são os símbolos e os espaços de matriz africana. Você deve dizer e, em seguida, cite o nome das demais religiões que tem no Brasil. Quais são as religiões que tem no Brasil? Nós temos também a religião islâmica, o judaísmo, o catolicismo, a religião evangélica, o budismo, tá? Você vai citar apenas os nomes desses. Primeiro diz quais são os espaços simbólicos das religiões de matriz africana, e depois vocês vão citar sobre as demais igrejas que se faz presente no Brasil. Tá bom, pessoal? E do mais, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, preparado com muito carinho e, sobretudo, com muito respeito, independentemente da religião que vocês seguem, tá? Espero que vocês tenham conseguido desconstruir, tiradamente, algumas imagens negativas que a gente tem de determinadas religiões, imagens essas que foram criadas ali ao longo do tempo, às vezes pelos meios de comunicação, né, ou a reprodução ali nas escolas, a reprodução pelos familiares, enfim. E que a gente entenda de fato o que é religião e que a religião, independente da qual seja, ela deve ser respeitada, tá? E eu encerro a aula de hoje justamente com a importância. Faça do respeito à sua religião, tá bom? Do mais, espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima aula e até breve. Fique com paz, com muita paz e, sobretudo, em forma de harmonia. Valeu, pessoal!